Galera, não sei o que aconteceu. Vou esperar o Henrique voltar. Do nada, o celular fechou tudo, cancelou, apagou todo o Instagram, saiu do ar. Então vou convidar ele aí de novo. Daqui a pouco ele tá voltando. Ele tava contando um pouco da história de vida dele, como é que ele entrou nessa nutrição, nessa vida aí. Ó, voltou já, enviando solicitação. 5, 4, 3, 2. Vai, Instagram, me ajuda. Cara, fechou Voltou. tudo. Fechou aqui também. Saiu do aplicativo, ficou na tela de fundo. Não entendi. Ah, Enfim, acontece. foi. É. Você conseguiu pegar até que parte? Então, eu peguei até que você saiu da representante comercial e foi direto para nutrição e se Pronto, aí tornou. me tornei acadêmico de nutrição em tempo integral. E assim, cara, foi talvez uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, entendeu? Não só do Uhum. ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista profissional. Porque o que é que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que existe um certo preconceito com relação à atividade que eu exercia. E mais do que isso, para mim, por questões de saúde, depois que eu parei de usar, por exemplo, suplementos de soja que eu usava, né? Depois que eu melhorei a minha alimentação baseado na questão da ancestralidade e me alimentando com mais produtos de origem animal e tudo mais. Então, quer dizer, eu tenho hoje uma qualidade de vida e de saúde muito, muito maior do que qualquer período que eu me lembre na minha vida passada, entendeu? Eu Que raramente irado. adoeço, né? Eu raramente adoeço. Eu fui fazer uma cirurgia no ano passado para correção do septo. E aí eu tive que fazer o teste de Covid. Descobri que tinha pegado Covid, mas foi 100% assintomático, entendeu? Então, quer Uhum. dizer, isso não dá para você conseguir esse tipo de coisa quando você se entope de carboidrato refinado, quando você come de 3 em 3 horas. Isso não, simplesmente não é possível, né? Sim. Então eu fico muito feliz de ter tomado essa decisão e de estar nesse caminho que eu estou seguindo hoje, que eu estou trilhando hoje, que está bem legal. Nossa, eu fico feliz pela sua felicidade, na verdade. Eu digo assim para as pessoas que eu me encontrei que se não tivesse a internet hoje, eu não teria uma profissão muito bem formada, porque eu amo dar aula. E eu sempre dei aula de CrossFit, né, antes, então fazia educação física, dava aula de CrossFit, mas eu sempre gostei de ter aula lotada, aula cheia, poder atingir mais pessoas. Então, quando eu descobri que eu conseguia atingir tanta gente assim na internet, eu falei, gente, eu preciso mudar de profissão, eu preciso ir para esse meio, eu preciso ajudar mais as pessoas. Então, se não fosse a internet, é lógico, eu não teria isso na minha cabeça, eu não imaginaria isso, né? Toda essa questão de poder, com uma tela de celular, poder falar com muita gente assim. Verdade, verdade. Mas sabe quando você sente faltaria alguma coisa? Pelo menos hoje, assim, Aham, que eu sei que você pode ajudar mais gente, eu sempre tive isso de ser professor, de poder ajudar, de poder trazer, transformar vidas. E eu acho que que é esse legal. o nosso trabalho. É Então, claro. fico muito feliz. E a nutrição, você estava falando sobre. Não é uma faculdade que você vai realmente aprender as coisas, né, É. reais. E eu acredito que seja o curso com. Se não for o único, não o único, porque a educação física também tem algumas vieses assim, que são bem falhos. Mas é o maior curso onde você já tem a prova, um estudo clínico randomizado. Você já sabe, por exemplo, que o ovo não faz mal e eles continuam estudando o ovo. Exatamente. É muito, muito complicado isso, porque para você que sabe ler um estudo, beleza, é tranquilo, você já vai ignorar os estudos ruins e falar, ah, isso aqui não presta, pô, se alguém debater com você, é tranquilo. Agora, para a maior parte das pessoas, principalmente que vai chegar esse estudo pela revista, pela o Extra, pelo Globo, na capa do jornal, isso pode ser assustador. Então, Exatamente. você não sabe para onde a sociedade pode ir nesse quesito, né? E hoje, o vegano, o vegetariano, que por mais que falem que é a alimentação mais saudável que tem, é o melhor possível, sem entrar no mérito se está certo ou não, se você faz por fé e tal, os estudos mostram que não. Então, é uma coisa que cresce com uma mentira, porque não tem essa prova. Se dá certo para você, beleza, eu recomendo fazer e Exato, tal. exato. Não tenho nada assim extremo, né? Eu acho que você pode fazer o que você quiser, mas contanto que seja de verdade. Exato. Então, isso é complicado. Eu acho que esse é o maior problema da nutrição. E eu Tem queria uma. conversar. Ah, vai. Não, em relação a isso que você está falando, tem uma frase muito legal que eu vi. Essa frase é da Amber O'Hearn, ela é uma pesquisadora, e eu acompanho ela no Twitter, e ela falou: se você tem algum comportamento nutricional e você está se sentindo bem com esse comportamento, e você muda esse comportamento porque você leu um estudo, a frase concluía assim: me desculpe, mas você é um idiota. Né? Então, quer dizer,
Aqui ninguém tá para dizer se o veganismo, se você deve ou não deve fazer ser vegano, ou ser carnívoro, ou ser... A gente está aqui para analisar os fatos. Se Sim. você se tornou vegano, está se sentindo bem e acha que está contribuindo com isso, maravilha, continua, porque você já está melhor do que aquela pessoa que está se entupindo de biscoito recheado e de Doritos. Exato, Né? exatamente. Que é o Então, padrão, né? É que é, aceitável. infelizmente, é o padrão. Né? Agora, a gente vai trabalhar sempre com as evidências científicas mais elevadas. Né? E as evidências mostram que não é uma melhor alternativa, mesmo a curto prazo, aliás, mesmo sendo a curto prazo, a médio e longo prazo não vai te dar uma saída boa. Mas você ia falando dos mitos, né? Que é o nosso objetivo de conversar hoje. Sim, é porque, assim, como eu disse, na nutrição é o curso, acho que tem mais, se não for o maior, e tem muita coisa que é assustadora, né? Eu, por exemplo, eu falo muito sobre jejum porque foi uma saída que eu encontrei de simplificar a nutrição, o estilo de vida. Porque não é que o jejum é mágico, é só quem faz jejum é saudável, não, tem várias outras formas. Mas você, com o jejum, é uma forma simples de explicar, simples de fazer, e a pessoa consegue aplicar. A grande maioria consegue, pelo menos, fazer um Sim. jejum curto. Não Então, tem nada mais fácil do que você simplesmente deixar de comer, né? É exato. muito fácil. Exatamente. Então, é tão simples que as pessoas nem acreditam. Então, vai várias noias, né? Ah, mas eu não consigo, mas eu vou sentir fome, mas meu nutricionista falou que tem que tomar café. Enfim, tem várias coisas. E, na verdade, eu peguei realmente o jejum pela simplicidade. E aí eu queria trazer com você alguns mitos que a gente pode conversar um pouco, debater um pouquinho. Claro. Mas, vamos lá. Por que que a gordura faz mal? Vamos começar logo com esse, né? Isso eu Cara, respondo todo dia. Então, assim. é unânime essa dúvida. E, cara, por incrível que pareça, mesmo isso já sendo algo que os estudos e as pesquisas mostram que não tem nada a ver da gordura saturada, mesmo isso, a gente tem ainda na faculdade essa abominação da gordura saturada, porque a faculdade, ela segue, a faculdade, infelizmente, cara, ela não te liberta, ela na realidade te aprisiona. E ela fica te colocando o tempo todo para você. Ela fica te colocando o tempo todo para você se bitolar nas diretrizes nutricionais. Sim. Entendeu? E aí o que acontece é que você acaba. Assim, se você não tiver uma mentalidade muito forte, você acaba caindo nessa mesma falácia. É uma Né? mentira contada centenas de vezes vira verdade. E você E fica você... escutando um bocado de vezes na aula, né? Você fica Sim. escutando que tem que comer, só pode ter no máximo 10% de gordura saturada. Se puder não ter gordura saturada, e que carne tem gordura saturada. E aí você começa, quando você é questionador, e eu sou um cara muito questionador, você começa a pensar, pô, peraí, o professor está dizendo que carne vermelha é gordura saturada, a gordura da carne é gordura saturada. Aí eu vou lá na tabela, que é a tabela que todo nutricionista usa, que é a tabela TACO, né? Sim. E lá na tabela TACO me diz que 48% é gordura saturada, mas tem mais 48, 49% que é gordura insaturada, monoinsaturada, que é o ácido oleico, né, principalmente. Uhum. E aí você fica, pô, mas por que estão culpando a pobre da carne dessa história? Né? Então a gente vai crescendo esses questionamentos e tentando entender o processo. A questão da gordura, cara, é uma questão que é assim, talvez seja o maior erro nutricional de todos os tempos, é essa questão da gordura. Né? No que diz respeito à gordura saturada. Né? Porque o que acontece? Na década de 50, com o aumento das doenças cardiovasculares que começou a acontecer, os cientistas, os pesquisadores começaram a ficar muito preocupados com esse aumento das doenças cardiovasculares. E essa preocupação, ela acabou se revelando muito, muito presente, principalmente quando o Eisenhower, né, ele teve um ataque do coração. O Eisenhower é o presidente norte-americano. E lá nos Estados Unidos, aqui é diferente. Aqui, quando o presidente tem um ataque do coração, a maioria da população comemora, né? Independente de qual presidente seja. Exato, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Lá nos Estados Unidos, a presidência, ela é uma instituição muito valorizada. E o fato do cargo ficar, do cargo de presidente ficar desocupado, ele acaba gerando um problema para a nação. Né? As pessoas ficam muito comovidas e muito preocupadas. Hoje mudou um pouquinho isso, né? A gente vê aí com a questão do Trump, que fez muita besteira, mas naquela época era muito forte, muito patente isso. E o que aconteceu? O Eisenhower teve esse ataque do coração,
E juntando isso, esse fato, com o aumento das doenças cardiovasculares e as autópsias que começaram a ser realizadas, que verificaram que dentro do coração, né, nas artérias coronárias, observava-se placas de gordura que entupiam essas artérias. Então, a consequência lógica é o quê? A gordura. Se eu tenho gordura entupindo as artérias do coração, pô, é lógico. É a gordura da alimentação que está fazendo isso. E a gordura da alimentação que está fazendo isso, você pode dizer assim, mas Henrique, é a gordura saturada, é a gordura insaturada? Veja bem, a gordura saturada ela é sólida à temperatura ambiente. Né? Quando você compra um pedaço de picanha, né, que está lá os seus 25, 30 graus, aquela gordura branquinha ela é sólida. Já quando igual você manteiga, banha. Igual né? manteiga, banha. Quando você compra óleo de cozinha, né, óleo de semente, como eu chamo, aquela gordura é líquida. Então, o que é que entope um ralo quando você coloca, quando você vai ver lá na pia? Não é o líquido que entope, o que entope é o sólido. Né? Então, é fácil você trazer isso e atacar a gordura saturada. Veja, nós estamos falando tudo isso na década de 50. E aí começa a acontecer uma coisa muito interessante, Hugo. Em ciência, toda vida que eu tenho um estudo, eu tento trabalhar esse estudo para encontrar, para negar a minha hipótese. Sim, então, por exemplo, isso é importantíssimo, isso eu aprendi e é fundamental você procurar todos os argumentos possíveis contra você. Exatamente. A hipótese qual era? Gordura saturada causa doenças do coração. Então, eu tenho que negar essa hipótese. Quando chegar um momento, ou seja, eu tenho que provar a hipótese nula, que é gordura saturada não causa doenças do coração. Só que assim, dentro da ciência, você tem pessoas e tem criaturas, né? Sempre tem, em todo canto você tem esse tipo de coisa. E um cara que era extremamente influente politicamente, um cara que tinha uma voz altiva muito grande, ele tinha inclusive sido escolhido para preparar as rações, né, as refeições dos soldados na Segunda Guerra Mundial, era o cara chamado Ansel Keys. E o Ansel Keys, né, muito famoso, né? E o Ansel Keys, ele não queria provar a hipótese nula, ele queria provar a hipótese dele, que era doença cardiovascular causada por gordura. Então ele fez uma série de pesquisas epidemiológicas, né, para o pessoal que está assistindo a gente. Ele fez pesquisas perguntando o que é que as pessoas comiam e analisando os restos de comida daquelas pessoas. E ele fez isso em 22 países. No que ele fez em 22 países, ele escolheu desses 22, 7 países que faziam que estavam adequados ao que ele queria dizer. Ou seja, esses 7 países mostravam o quê? Quanto mais gordura saturada na alimentação, maior o índice de doenças cardiovasculares. Então, veja, ele esqueceu os outros 15 países, e tinha países cujo consumo de gordura saturada é o dobro de quantidade. Os países, dentro desses países que ele esqueceu, tinha países como a Noruega, que tinha um consumo altíssimo de gordura saturada e um baixíssimo nível de doenças cardiovasculares. Né? E aí, com esse estudo, ele começou a ter uma penetração cada vez maior, uma penetração política cada vez maior, e nasceu aí a hipótese que é chamada hipótese dieta-coração, de que a gordura saturada é o principal causador, o principal agente causador de doenças cardiovasculares. Com o tempo, essa hipótese deixou de ser algo exclusivo da doença da gordura saturada e passou a se pegar também a questão do LDL, do que LDL causa esses entupimentos das artérias e tudo mais. Mas o que é fato é que, desde essa época, se tenta provar que essa é a hipótese, né? Que essa hipótese é verdadeira. E desde essa época, se falha em provar que essa hipótese é verdadeira. Não se consegue, é impressionante, não se consegue. As pesquisas, os ensaios clínicos randomizados, que são o mais alto nível de evidência científica que a gente tem... É o que a gente deveria olhar e deveria até que é o que deveria olhar. Exato, porque assim, uma coisa é importante. Sempre que a gente vai analisar uma evidência, nós temos que analisar a melhor evidência disponível. Se eu não tenho nenhum ensaio clínico randomizado feito, então eu tenho que olhar a evidência disponível imediatamente inferior em termos hierárquicos, que são os estudos epidemiológicos. No caso das gorduras, eu já tenho muitos ensaios clínicos randomizados feitos, né? Tem vários ensaios randomizados feitos, e dentre eles, um dos mais famosos, tem inclusive o próprio Ansel Keys como coautor, que é o ensaio clínico de Minnesota, que aconteceu na década de 70, se eu não me engano, 1972. Nesse ensaio foi muito interessante. Eles pegaram pegaram várias instituições psiquiátricas na cidade de Minnesota, e essas instituições tinham mais ou menos 9.400 internos
Tá. E eles dividiram em 2 grupos, randomizados. Um desses grupos recebeu apenas manteiga como usada para preparar os alimentos, e o outro grupo, a manteiga foi trocada pelos óleos de semente, né? E Sim. o que aconteceu é que o grupo que recebeu a manteiga não só morreu menos do coração, como morreu menos quando pegou todas as causas. Você tá entendendo? Então, quer dizer, os caras, no final das contas, eles não conseguiram provar. Aí é interessante, porque aí é onde entra a questão da política, que é muito forte dentro da nutrição, né? Porque a nutrição envolve comida. E comida, quando você tem um viés na comida, você determina toda uma linha de produtos e de plantação e essa coisa toda. Então, o autor do estudo, o principal autor do estudo, demorou até os anos 80 para poder fazer a primeira publicação dos estudos. E quando ele foi indagado de por que ele tinha demorado tanto tempo, ele disse porque os resultados deixaram a gente sem palavras. A gente não conseguiu entender os resultados, porque os resultados não estavam de acordo com o que a gente achava que deveria ser. Sabe? É tipo assim, sabe aquela ciência maluca mesmo? Que eu quero provar que A mais B é igual a C. Aí eu faço um ensaio clínico e A mais B dá igual a D. Aí eu escondo isso aqui. Não, deixa para lá, não vamos publicar não. Vamos deixar o pessoal acreditando que A mais B dá igual a C. Não faz sentido. Tá entendendo? Então, isso é só um dos ensaios. Existem vários ensaios, existem várias revisões sistemáticas e meta-análises que mostram que a gordura ela não causa problemas cardiovasculares, ela não faz mal. No caso aqui, estou falando da gordura saturada, que é a gordura acusada injustamente. Né? Ninguém nunca parou para pensar, ninguém assim, entre aspas, lógico, mas as pessoas não pararam para pensar que o consumo de óleos de semente aumentou mais de 1000% nos últimos 50 anos. Né? Olha, Quer não dizer, sabia desse dado. Incrível. Isso, mais de 1000%. É um aumento assim exorbitante. Para você ter uma ideia, no começo do século passado, no começo do século XX, a ingestão de óleos de semente era praticamente nula. O ácido linoleico, que é o principal componente dos óleos de semente, que é um ácido graxo ômega 6, né, um poliinsaturado, a ingestão dele na dieta norte-americana era 3% de toda a gordura que era ingerida. Né? Com o advento o que aconteceu naquela época foi que a produção de algodão, principalmente as sementes de algodão, elas começaram a acumular, porque depois que você tira a fibra para fazer roupa, a semente se acumula. E aí eles começaram a fazer óleo. E esse óleo era muito utilizado para lubrificação de máquinas. Mas não estava dando vazão para a quantidade de óleo que estava sendo produzida. E aí eles desenvolveram um processo de refino desse óleo, de limpeza desse óleo, e começaram a usar esse óleo para alimentação humana. Olha só, não sabia dessa questão. Imagina. E o primeiro produto derivado desse óleo foi o Crisco, que é um acrônimo, né, um produto da Procter & Gamble, que é um acrônimo para óleo de semente de algodão cristalizado, né? Crystallized Cottonseed Oil. Né? Okay. E é o quê? Esse Crisco era um substituto para manteiga. E aí começa a ver, nesse momento, que é, se eu não me engano, 1911, 1912, começa a ver essa mudança no uso da gordura que era animal para o uso da gordura vegetal. E aí vem todo aquele argumento de marketing. Por exemplo, o Crisco, ele lançou livro de receitas. As donas de casa recebiam em casa, via mala direta, de graça, um livro com mais de 1000 receitas, encadernado, capa dura, as coisas mais lindas do mundo. Os médicos recebiam edições especiais com capa de couro. Tá entendendo? E a propaganda era assim, use Crisco porque ele vem de um laboratório, aí mostrava imagem de cientistas com instalações super limpas. Não use banha, porque banha vem de porco, aí mostrava os suínos sujos, entendeu? Então, tudo isso foi fazendo com que as pessoas fossem mudando a alimentação de gordura saturada para gordura poliinsaturada para os óleos de semente. Tanto é que hoje a gente tem em torno de 14% da gordura que é ingerida nos Estados Unidos, e aqui é porque eu só tenho dados de lá, infelizmente eu não tenho dados do Brasil, 14% é ácido linoleico. Então imagina, saiu de 2% no começo do século passado para 14% hoje. Então aumento exorbitante. E esse tipo de substância, Hugo, ela não é uma substância que é aproveitada pelo nosso corpo de forma eficiente. Primeiro, o nosso corpo não produz. Então tudo que tem no meu corpo de ácido linoleico veio da minha alimentação.
ele é convertido em ácido araquidônico, que é um mediador químico. Mas esse processo de conversão não é eficiente. Quanto mais ácido linoleico eu tenho na minha alimentação, mais as minhas membranas vão ter essa gordura na membrana. E esse ácido é extremamente oxidável. Então eu tenho problemas mitocondriais que podem aparecer nas mitocôndrias por conta das membranas que podem ser oxidadas. Eu tenho mitocôndrias, galera, é o que gera energia na sua célula, no seu corpo. Pronto, então, se você está cansado, a culpa é disso. Todas as funções do seu corpo e tudo é feito por elas, né? Energia. Exato, exato. Então as mitocôndrias são... Não, por favor, me interrompa quando você achar necessário. E as mitocôndrias são essa usina de energia. Então, elas precisam ter a membrana, para o funcionamento delas, elas precisam ter a membrana intacta. Né? E a membrana com o ácido linoleico, ela aumenta o processo de oxidação. Então, já tem problemas aí. E disfunções na mitocôndria vão desde problemas energéticos até câncer. O espectro de ação. Entendeu? Aí, além disso, o mais ácido linoleico na alimentação significa que as lipoproteínas, os LDLs, os HDLs e tudo mais, vão ter mais ácido linoleico na membrana. E a gente sabe que o que mais prega na parede da artéria que causa aterosclerose é o LDL oxidado. Então, se o LDL tem mais ácido linoleico, ele vai ser mais oxidado e vai causar mais problema. Né? Membranas que envolvem os neurônios, né? Que é a bainha de mielina, são membranas que, quando aumenta a quantidade de ácido linoleico, essas membranas também são afetadas, aumentando a chance de Alzheimer, de mal de Parkinson e de uma série de outras desordens neurológicas. Então, hoje, a gente vive uma realidade onde o consumo de óleos vegetais, de óleos de semente, aumentou exorbitantemente e ninguém nunca parou para pensar sobre esse assunto. Colocou a porra da culpa na gordura saturada. E quando a gente analisa os gráficos, o consumo de carne vermelha, por exemplo, de gordura saturada, vem caindo. Está diminuindo, exatamente. Como é que eu posso, então, dizer que a culpa é dela, se está diminuindo? Porque, assim, o ensaio clínico randomizado, Hugo, ele mostra que aquele fato, né, o A causa o B. Isso o ensaio clínico randomizado mostra. Mas para eu poder fazer um ensaio clínico randomizado, antes eu faço um estudo epidemiológico e lá no estudo eu vejo que o A está relacionado com o B. Eu não sei se causa ainda, mas eles têm que estar relacionados para eu poder fazer um ensaio clínico e a partir daí eu ver se um causa o outro. Sim. Isso, galera, porque um estudo epidemiológico é muito mais simples de se fazer, é muito mais barato, é muito mais... Só que também tem erros, só para a galera poder entender, porque para a gente é meio comum, né, falar esses termos. Mas, por exemplo, eu posso afirmar que no Rio de Janeiro, no verão, pessoas que chupam picolé sofrem mais acidente de carro. Porque no verão você vai tomar mais picolé, mas não quer dizer que o picolé causa esse acidente de carro. Isso é um estudo observacional que tem causa e efeito. Então, eles têm que estar relacionados. A partir do momento que está relacionado, eu faço um estudo clínico randomizado para ter certeza que o picolé causa acidente de carro. Então, só para vocês poderem entender, assim. Tem um desses que é muito interessante, o BMJ, que é o British Medical Journal, todo ano ele faz uma brincadeira. Ele faz um hoax, como chama em inglês, né? Eles publicam estudos que não são estudos, na realidade, são para confundir quem está assistindo. E um desses que ele publicou relacionando o consumo de chocolate ao ganho de prêmio Nobel. E os suíços é a nação que tem mais prêmio Nobel e que consome mais chocolate. Então, assim, você pode sair da escola, pode começar a comer chocolate, você vai ganhar um prêmio Nobel. Né? Exato. Mais ou menos isso. Você não sabia, não? Oh, cara, droga. E eu aqui deixando de comer chocolate, olha só. Pô, não acredito. Então, esse tipo de estudo epidemiológico, ele tem muitos fatores de confusão. Né? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui a questão da gordura saturada. O cara pergunta, quanto de carne vermelha você come por semana? Aí o cara diz, não, eu como 5 vezes por semana. Mas ele não pergunta se essa carne vermelha vem com batata frita, pão e Coca-Cola. Sim. Como é que nem do croquete, né, que já é frito. Exato. Como é que eu vou dissociar essas duas coisas? Tá entendendo? E o mesmo cara que come muita carne vermelha é o cara que pratica menos exercício físico. Por que é a carne vermelha e não o fato dele praticar menos exercício físico? Ou o fato dele fumar mais? Né? Então, isso são fatores de confusão que são comuns no estudo epidemiológico. No entanto, um estudo epidemiológico ele mostra uma correlação. Se ele mostra uma correlação, A está correlacionado com B, eu posso, com o ensaio clínico, verificar se essa correlação se estabelece causa e efeito. Sim. No entanto, se eu tenho um estudo epidemiológico e A não está correlacionado com B, não tem jeito. Você não pode tem fazer... porquê. Não tem porquê você fazer estudo, porque se na epidemiologia, que tem tantos fatores de confusão, eles dois não se relacionam, não é no estudo epidemiológico que vai se relacionar. No ensaio clínico que vai ser causa e efeito.
né? Sim. Então, hoje, e outra coisa também, quando você tem uma correlação, né? Por exemplo, óleo de semente está intimamente correlacionado com o aumento de obesidade, diabetes e doença do coração, tá? Sim. Essa correlação precisa ser quebrada para eu dizer que um não causa o outro. Ainda tem mais essa, Sim. né? Sim. Então, se óleo de semente se correlaciona com obesidade, para eu dizer que o óleo de semente não causa obesidade, eu tenho que quebrar essa correlação. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso fazer um ensaio clínico para comprovar, ou posso fazer um ensaio clínico para quebrar essa correlação. E não existe nada que quebre essa correlação. Tá entendendo? Sim. Eu ainda não achei. Né? Então, Sim, sim. é muito encaixado essa questão dos óleos de semente com isso. É claro que, ao mesmo tempo, a gente tem um fator de confusão que acaba colaborando para o processo, que é o aumento do consumo de açúcar. Né? A gente não pode esquecer Facilita, também né? que o açúcar, e quando eu falo açúcar aqui, eu não estou falando só do açúcar branco, né, da sacarose, que é o açúcar de mesa, mas estou falando aqui também do carboidrato refinado, o aumento do uso das farinhas, né? Tudo isso está junto com o aumento expressivo da obesidade, o aumento expressivo do diabetes, o aumento expressivo das doenças cardiovasculares. E na nutrição, infelizmente, cara, e aí eu quero, para poder concluir essa parte, na nutrição, infelizmente, essa questão dos dogmas, ela fica muito pesada, ela é muito forte na questão da nutrição. As pessoas, elas acham, os pesquisadores, uma vez que eles descobrem uma determinada correlação, e isso é muito fácil de descobrir, porque você faz um estudo grande, né? Lá nos Estados Unidos tem muitos esses estudos, como, por exemplo, o NHANES, né? que é o estudo que é feito como se fosse o nosso Vigitel aqui no Brasil, que é um ensaio, um estudo epidemiológico, que é feito com uma população grande lá nos Estados Unidos. E aí Harvard... eles fazem muito isso, tal, porque eles têm vários todo dados. ano eles fazem e tudo mais. E aí tem vários dados, inclusive eles coletam amostras de sangue e tudo mais. E aí o que acontece? No final das contas, você tem esse estudo sendo, esses dados sendo divulgados, e existe um outro problema por trás, que é o problema do que a gente chama em inglês de publish or perish, né? Que é publique ou pereça. Quer dizer, o cara só consegue investimento para o laboratório dele, né? Equipamentos novos e verba para os experimentos que ele está querendo fazer, se ele conseguir publicar estudos. Aí o cara começa a massagear e a torturar dados, né? Para conseguir publicar determinados estudos, e no final das contas ele acaba publicando qualquer coisa. Então aí saem essas associações malucas, como por exemplo, ovo causa diabetes. Né? E recentemente saiu essa de ovo causando diabetes. Eu vi. Um ovo causa diabetes. Você pega o estudo, porque toda vez que sai um negócio desse, as pessoas perguntam pra gente. Né? Aí, Henrique, tu falou que ovo era bom, Sim. Que ovo tá É na hora. Na hora, é imediato. E aí, quando você vai pegar o estudo para ler, os caras, primeiro é um estudo epidemiológico, então já é um estudo que não pode falar de causa nem de efeito. Aí depois, esse do caso do ovo, por exemplo, foi um estudo feito só com mulheres. Então, já é um viés aí. Quer dizer que homem não tem diabetes, ovo não causa diabetes em homem, por que foi feito só com mulher? Aí depois você vai analisar e um ovo aumenta a chance de diabetes. 2 ovos aumenta a chance de diabetes. 3 ovos diminui a chance de ter diabetes. Como assim? Como é que pode, né? Tá entendendo? Todos esses estudos, eles precisam ter um efeito linear. Sim. Aumenta, 2 aumenta mais, 3 aumenta mais ainda, 4 aumenta mais ainda. Não Na faz pior sentido das nenhum. hipóteses, fica constante lá em cima. Sim. Né? Depois você chega num determinado nível. Mas não pode ser que 1 aumenta, 2 aumenta e 3 diminui. Como assim? Né? Então, quer dizer... E eu acho que aí entra muito a questão da mídia também. Porque, assim como os próprios cientistas só querem postar para... Enfim, tem dinheiro envolvido, tem o capitalismo, tem o nome, o ego também de postar mais estudo, tudo. Tem muita coisa envolvida que é do próprio ser humano. Sim. É como eu e você e todo mundo que está assistindo essa live não aprendeu nada sobre a saúde do corpo, sobre nutrição, sobre exercício físico quando era mais novo, a não ser que se especializou, fez uma faculdade, tudo. Ninguém te ensina. E aí o jornalista também não, a não ser que ele seja um Gary Taubes, né, que Isso, exato. foi atrás, senão você não vai. Aí você olha o estudo e você vê um ovo causa diabetes e já aposta como se fosse verdade absoluta. Só que aquele tema, aquele título, quando uma pessoa lê ela,
não vou mais comer ovo, porque antes era o Exato. colesterol alto, vou morrer de coração. Agora já não é mais o colesterol. O ovo não faz mal, mas causa diabetes. Então, Exato. é muito complicado essa E a situação, gente porque quando vive, chega para o público leigo, já era. já era, a gente vive uma realidade de mídia clickbait, né? Que tá o tempo todo jogando links especiais, links assim chamativos, que é para a pessoa poder clicar e aparecer um anúncio e a empresa ganhar dinheiro, né? Então tem essa questão. Agora, o que me deixa mais triste, Hugo, eu vou te dizer o que é. Primeiro é a faculdade que não se ajusta, que não se adequa a uma necessidade moderna, né? Para você ter Uhum. uma ideia, eu fiz 6 meses de metodologia científica, uma cadeira só de metodologia científica na faculdade, aonde a gente não sai de lá sem saber nada de metodologia científica. Absolutamente nada. Então, quer dizer, todos os meus colegas, companheiros de turma, são pessoas que têm acesso a esse tipo de estudo e não fazem a mínima ideia de como é que lê um estudo desse. Tá É. entendendo? Esse é o primeiro problema. E aí você pega pessoas que são formadas e formadores de opinião e a coisa piora em questão. Por quê? Porque você vê médicos publicando esse tipo de coisa e defendendo, mostrando o erro de dizer que causa, que é o primeiro problema. Porque se eu colocar está associado e explicar essa associação, pelo menos errado não está. Você está Sim. descrevendo o que tem no estudo. Mas se você não Pode faz ser nenhuma uma manipulação reflexão. ali, porque acaba acontecendo, mas enfim, Exato. Você, não é um você problema. pelo menos está falando o que está lá, mas você podia pelo menos pensar criticamente. Mas e quando a pessoa coloca, como eu vi nessa época no Instagram, uma médica que colocou ovo causa diabetes no título do post dela, na figura, na imagem. Quer dizer, isso mostra o profundo desconhecimento que essa pessoa tem relacionado com a metodologia científica, não sabe nada. Tá entendendo? Sim. Ela simplesmente pegou, como era uma médica vegana, ela pegou essa notícia com o objetivo de trazer para o público dela, dizendo, ó, tá aí, não coma ovo. Tá Tá mais uma entendendo? resposta que eu tô certo, né? Exato. Né? Então, esse viés de confirmação ele é muito presente na nutrição e, infelizmente, se questiona muito pouco. Se Sim. estimula muito pouco o questionamento. Né? Quem questiona é mal visto. Quem sugere práticas diferentes é mal visto. Né? E E, você ter uma principalmente, opinião rápida também é muito comum. A gente vê isso até muito com comum. fofoca, né? É mais fácil ver, porque, sei lá, um famoso fez alguma coisa, todo mundo já comenta, já não sei o que, já xinga, já tem hate, É, só que nem sabe se aconteceu de verdade ou não. E com a nutrição é igual, né? É exatamente a mesma coisa. Que como esse caso da médica, ela pegou um gatilho, falou mal, eu tenho certeza que os posts eram só falando mal, os comentários. E isso exato. cria uma bolha muito grande que você não sai dali, né? E é muito fácil para a gente, eu estou certo, e continuar na minha bolha. Porque Exatamente. eu posso, por exemplo, no Google, é engraçado isso, né? Mas outro dia eu estava pensando, se eu escrever qualquer coisa no Google, eu consigo a resposta que eu quiser. Qualquer coisa. Porque tem os dois lados. Não importa qual está certo ou não. Eu sempre vou ter, pelo menos em algum momento da minha vida, aquela resposta ele vai estar certa e eu vou conseguir, ok. Então, se eu não faço nada para mudar isso, né, eu não converso com outras pessoas diferentes que discordam de mim, não busco opiniões diferentes, não vai acontecer. Né? E eu É. acho que a grande questão da nutrição, que é uma ciência exata, não é ser exata, mas é uma ciência que tem estudos, Sim, você sim. deveria fazer isso, né? Você deveria saber como os estudos são feitos, só que eu acho que vai demorar muito para mudar, porque o caminho que eu vejo da mudança de estilo de vida, de alimentação, de exercício, do jejum, enfim, de um estilo de vida, do sono, inclusive, tudo, é pela gente. Eu realmente acredito que vai ser por mim, por você, pela chefe Sachi que está aqui falando, porque é essas pessoas que vão conseguir atingir a massa. Porque Exatamente. quem vai ser o político ou quem vai ser a Rede Globo, vamos dizer assim, né, que vai bater o martelo e falar, não, a gente errou durante todos esses tempos, todos os comerciais que eu passei aqui estavam errados, a gente errou e eu assumo a responsabilidade e a partir de agora vai ser diferente. Não tem Nunca, como. nunca isso vai acontecer, não tem como. Cara, é assim, tem uma frase do Blaise Pascal que eu gosto muito, que diz o seguinte: eu não tenho vergonha de mudar a forma como eu não tenho vergonha de mudar a minha opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar. E, Uhum. infelizmente, na nutrição, eu acho que isso assim, é muito claro em várias ciências, mas na nutrição, as pessoas elas sustentam a opinião
mesmo a opinião estando errada, elas procuram justificativas para essa opinião errada. E isso é muito ruim, porque as pessoas acabam incorrendo em dogmas e na falácia da autoridade, né, que é aquele argumento ad hominem, que foi o fulano de tal que falou, ele é de Harvard, ele tem credenciais XYZ, então se ele falou, é lei e a gente tem que baixar a cabeça. Meu amigo, para eu baixar a cabeça é difícil, tem que me provar que eu tenho que baixar a cabeça, né? Sim. Então, você falou aí, quando é que essa coisa vai vir de cima para baixo? Tá pipocando agora nas redes aquela história do orçamento que teve do Poder Federal, do quanto gastaram com leite condensado, essa coisa toda, né? Uhum. E isso só mostra, e não é uma coisa de hoje, né? Eu fiz esse post ontem, de repente muita gente veio dizer que eu estava atacando o presidente. Eu não estou atacando o presidente porque eu tenho certeza que os mandatos anteriores eu não tive acesso aos números, mas deve ter sido a mesma coisa, não deve ter mudado, né? Lógico. E aí eu vejo uma reportagem no UOL dizendo o seguinte: o deputado, que é o filho do presidente, afirmou que a maior parte da compra de leite condensado foi endereçada ao Ministério da Defesa e que o produto é indicado, abre aspas, indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns à mesa dos brasileiros, como bolo. Cara, bicho, você tá vendo? O problema é o seguinte: se você esperar a coisa vir de cima para baixo, você vai morrer. Você tá frito em óleo de semente. Tá entendendo? Não tem jeito. Tem que partir da gente. Tem que partir da massa. Por isso é que eu criei essa história da rebelião saudável e tudo mais. Porque tem que partir da gente. A gente tem que levar da gente para cima. A mudança, ela tem que começar no nosso nível. Tá entendendo? Porque lá de cima não vai vir mudança. Lá de cima vai vir mais asneira. Porque e a gente tem que assumir a responsabilidade. Né? Isso, a massa como um todo, isso vai vir de cada indivíduo. Então, assim, o nosso papel é tentar transformar um indivíduo. Porque esse um indivíduo, ele vai assumir a responsabilidade e aí ele pode assumir outras responsabilidades e mudar outras pessoas. Exatamente. Porque hoje eu tô doente, eu tô com qualquer coisa, tô gordo. Eu vou terceirizo a minha saúde para o médico, para o nutricionista ou para um personal. Só que se eu não entendo nada do que está acontecendo com o meu próprio corpo, do que eu sou feito, né, minha casa, se ele falar qualquer abobrinha ou verdade, eu não vou saber, eu vou só seguir o que ele faz. E o ser humano, ele gosta de resultado rápido, né? Então, será que tudo que eu estou fazendo é bom para mim? Beleza, talvez não seja, mas eu tenho resultado rápido? Então beleza, vou fazer. Só que esquece que, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, todas. E eu posso estar pegando um profissional bem apessoado, bonito, com um certo sucesso e tudo mais, com diploma bonito na parede, cheio de curso. Muitos seguidores no Instagram. Muitos seguidores no Instagram. E ele pode estar mentindo. Ele pode estar falando errado. Ele pode... Enfim, qualquer coisa que seja, né? Mas a gente terceiriza. E esse ato de terceirizar a sua própria saúde é muito perigoso. Porque é muito mais fácil você... o seu dinheiro, né? Você dá pro seu amigo cuidar? Eu não dou pro meu colega que cuidar do meu dinheiro. Porque meu dinheiro é meu dinheiro. Eu vejo o que eu vou fazer com ele, eu cuido e tal, não sei o quê. Eu posso, de repente, pedir ajuda de um especialista para investir e tudo, mas é meu dinheiro. Agora, com a saúde, que é mais importante que o dinheiro, e a gente só valoriza quando está perto de morrer, né, e tal, ou acidentes e tudo, a gente terceiriza na primeira oportunidade. E defende o argumento que for sem estudar. Quantas vezes, por exemplo, eu como personal... Eu tinha alunos, né, e tudo. Mas meu nutricionista falou isso. O que você quer que eu fale com ele? Aí eu falei, não, pera, eu tô te falando do meu ponto de vista, né? É o que eu acredito, eu posso te mostrar estudos se você quiser ver, mas eu não vou falar com ele. É você ou continua com ele ou não. Quem tem que decidir isso não sou eu. É a sua vida, é o seu corpo, então é a sua saúde. Exatamente, exatamente. Você usou uma expressão muito legal, cara, que é terceirizar a saúde. E isso, ela tá aqui no Brasil, eu acho que é uma coisa que é muito incutida na cabeça da pessoa. Se você vai a um médico, por exemplo, e você sai desse médico sem uma receita de um medicamento, nossa, esse médico não presta. Se você chega na frente do médico e o médico tem uma abordagem diferente, ele pergunta como você tá, ele pergunta como é o seu casamento, como é que tá a sua família, como é que tá o seu sono, esse médico não presta, esse médico fica enchendo a abobrinha na hora da consulta. O médico tem que ser assim, ele tem que olhar o exame, ver que um número está alto e passar um medicamento para o número baixar. Né? Existe
esse imediatismo na saúde muito grande, né? E isso é cultural, infelizmente. Isso, infelizmente, é cultural, né? A boa parte disso vem dessa questão da indústria farmacêutica, que tem um domínio muito grande na questão da propaganda, né? E acaba dominando a cabeça dos médicos e a cabeça dos pacientes. Até o próprio termo paciente vem de passivo. Sim, sim. Tá entendendo? Isso já vem como desde antigamente, o médico ele é superior. Nada é melhor que o médico. Ele é doutor. Desde medicina é doutor. Exatamente. Se você pensar, o doutor fez doutorado. Ele estudou mais a faculdade, mais pós, mais mestrado para chegar no doutorado. E aí, só que o doutor, o médico, né? O doutor. O médico, só dele estar formado, ele já é doutor. Ele tem esse cargo hierárquico há muito tempo. Muito então, tempo. a gente abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça e você tá 100% certo. E assim, a gente vive num país, Hugo, que tem infelizmente, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não têm acesso à informação. Sim, né? Com certeza. Que são pessoas que estudam pouco, estudaram pouco, tiveram poucas oportunidades na vida e infelizmente isso conta bastante. Mas o pior é quando você tem pessoas que têm acesso à informação, tá entendendo? E que continuam propagando informação falsa. Né? Sim. Eu gosto muito de citar, e esse é um outro mito que tem, a história da dieta flexível, né? Que está na moda hoje, bater os macros, que você só precisa fazer isso. Né? Que se você bater os macros, não importa de onde vem esse macro, se você bater, está resolvido. Macro, para o pessoal que está escutando a gente, são os macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e lipídios. E aí você tem os absurdos, como você vê na internet, nutricionistas com 100 e tantos mil seguidores sugerindo que o melhor pré-treino é pão com doce de leite. Sim. Esse é famoso, eu até sei quem é, de cara, assim, ó. Pá. Pois é. Né? Ontem eu vi uma nutricionista falando, eu tava com vontade de comer pizza e pizza é liberdade. Aí fez um rios comendo pizza no café da manhã. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas que tipo de vida é essa, entende? Você tá comendo pizza assim que você acorda. Assim que você acorda. Tipo, como é que vai ser seu dia, né? E defender isso. Porque, beleza, você comer pizza assim que você acordar sabendo que você tá fazendo cagada, ok. Exato. É uma escolha, né? Você todos os dias faz jejum e de repente está no carnaval, numa casa com 15 amigos e resolveu comer pizza no café da manhã. Massa! Cara, eu faria isso também. Sim, porque, exato. Se eu tiver vontade, eu faço. Mas agora, sustentar como isso sendo o suprassumo da inteligência nutricional, não existe, cara. Não existe. Não existe. E assim, essa galera da dieta flexível, inclusive tem um post preparado para sair sobre esse assunto. Eu publiquei um ontem, né? Estou publicando outro. É uma galera que parte de um pressuposto, são pessoas que nunca foram gordas. São pessoas jovens, menos de 30 anos de idade, normalmente são ratos de academia, adoram ir para academia, adoram treinar, tá entendendo? Nunca foram gordos. Começou, na verdade, da galera bodybuilder, né? Sim. Não sei se, enfim, é a informação que eu tenho que começou nos Estados Unidos. Começou lá, começou lá. Com bodybuilder. Agora, vou já falar sobre isso. E são pessoas que normalmente são harmonizadas. Entendeu? Aí, meu amigo, é muito fácil você ter um corpinho ideal quando você é novo, vai pra academia todo dia, né? Nunca foi gordo, né? Aí você pega uma pessoa que tem compulsões alimentares, uma pessoa que tem excesso de peso, uma pessoa que tem uma taxa de gordura corporal acima do normal, e você diz pra ela que ela pode comer pão com doce de leite no pré-treino. Será que essa pessoa vai ter algum resultado? Não vai, bicho. É por isso que a gente tem na nutrição uma alta rotatividade. Os clientes, eles vêm o primeiro mês e não vêm o segundo, o terceiro, o quarto. E não vêm porque simplesmente porque eles não têm resultado. Exato. E aí você fica brincando de conquistar cliente quando você e isso que nem estamos falando do médio e longo prazo. Igual há pouco tempo, não tem pouco tempo não, alguns anos atrás estourou o Jeff Volek lá no livro dele, ele fala quantos atletas super sarados e, enfim, você olhava para o corpo, pô, triatleta, né, faz Ironman, triatlon, tal, pico da performance, tem resistência à insulina, é pré-diabético. Como pode? E como é que vai funcionar um pão com doce de leite durante 5 anos? Beleza, hoje é tranquilo, 1 ano é tranquilo. Mas e depois? Né? E fora a questão mental também. Eu tenho um problema com doce muito sério. Eu já comi 6 litros de sorvete de uma vez. Tá? Eu achava que eu tinha um problema sério. Você é mais sério do que o meu.
E é engraçado que sempre que eu conto isso, a reação das pessoas é assustador. E o mais assustador não é não é saber disso, mas é saber que eu sabia que eu não estava que eu estava me fazendo mal, estava passando mal, estava com dor de barriga, eu ia no banheiro, eu voltava para ver filme e comer. Aí a minha cabeça falava assim: ah, já comeu mesmo? Ah, mas você está passando mal, mas a vontade não passa. Você vai comer. Uhum. E o gatilho é realmente eu não estar muito bem preparado mentalmente e ver alguma coisa doce. Eu vi, ferrou, tudo bem. Pode ser, eu sou extremista, eu sou extremo porque, pô, comi 6 litros. Não é qualquer um que você vê assim, eu realmente Sim. tenho essa questão mental. Mas você tem isso em menor escala. A compulsão hoje, se você perguntar, fizer uma enquete no Instagram, eu diria que 80% das pessoas vai falar: eu já tive algum caso ou tenho hoje em dia que lutar contra. É Sim. muita gente. É muita Então gente. você, quando abre o leque, eu tenho liberdade de comer pizza, doce de leite, tudo. Será que isso é liberdade ou você está sendo, né? E aí vale uma Escravidão, reflexão. na verdade. Exatamente. Vale a pena a gente entender o que é essa, se é que isso é uma liberdade, porque muitas pessoas elas não gostam do termo disciplina. Sim. Mas disciplina, odeiam, né? Agora, disciplina é que é liberdade. Como assim, Henrique? Por que disciplina é liberdade? Quando você come 6 litros de sorvete como você faz, ou como eu, por exemplo, que comia um brigadeiro e vinha outros 20 depois, né? Só como uma pesquisa rápida aqui, nossa. Galera, quem já teve algum problema de compulsão, algum ataque, alguém que já foi comer um doce, comeu vários doces, não conseguiu se controlar, ia comer um bicho, comer a caixa toda? Comenta aqui embaixo, só pra gente ter uma noção rápida. Ó, tem 70 pessoas na live. Só Vai fazer vai assim ter... os comentários, ó. Gente. Cara, então a disciplina, ela que é a liberdade. Porque quando você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa que não é escrava das vontades. Uhum. Entendeu? A disciplina de dizer, não, eu não quero tomar um copo de refrigerante, ou não, eu não quero comer uma determinada fatia de bolo, te torna dono de si. Exato. Você não é escravo da sua compulsão ou da sua vontade, entendeu? Da As sua pessoas própria cabeça, né? Da sua própria cabeça. As pessoas não entendem isso. Elas acham que a pessoa que come o que quer, eu posso comer o que quer, eu posso fazer o que quer. São pessoas que são libertas. Não, essas pessoas são escravas, porque elas não Sim. conseguem deixar de comer. Muita gente diz assim, ah, mas açúcar não... É outro mito. Açúcar não vicia. Cara, eu nunca vi ninguém roubar para comprar nunca vi açúcar. ninguém roubar. Você não vicia. Eu vi um Reels ontem, eu vi um Reels que era assim, a nutricionista dizia assim, açúcar não vicia, porque se viciasse, você comia açúcar puro e não um prato de brigadeiro. Cara... A Magrela, minha esposa, acabou de falar que, mas assaltar a geladeira não é roubar, não? Porque Pois é. E assim, as pessoas falam dessa questão do açúcar, diz que não vicia e tudo mais. Eu desafio, cara, é o seguinte, você está dizendo que açúcar não vicia? Então pare de comer doce por 30 dias. Não para de comer açúcar. Não, eu parei de comer doce. Eu não como mais açúcar. Sim, mas você bota adoçante no café. Sim. Isso não vale. Não vale. Eu quero Tira que o você sabor pare doce da tira sua o sabor vida. doce da tua vida. Tira. Não come uva também, nem suco de uva integral. Tá certo? Nem pode botar mel na boca. Faz isso por 30 dias, que eu quero ver se tu não vai sentir sintoma de abstinência. Mas foi aquele texto que eu coloquei. A sociedade, né? E aí falo de todos nós, a sociedade é viciada. Sim. Quando a sociedade e não é tem viciada, essa noção de liberdade. Exato. Né? Porque ninguém nunca, igual como nunca ensinaram a cuidar do corpo, o que faz bem, o que não faz, exercício, a gente sabe, comer saudável é comer de 3 em 3 horas, tem aqueles mitos, exercício é bom, mas não sabe por quê, sono é bom, mas também não sabe o que causa dormir bem, ou não sabe. E a nossa mente é outra coisa que ninguém nunca falou. Como lidar com as nossas emoções. Isso eu fui aprender recentemente, na paulada, porque eu resolvi abrir empresa, e empresa é maluquice, né? Loucura. E não sem preparo nenhum, tanto financeiro, nem mental, nunca tive esse exemplo. E aí as emoções variam de uma forma absurda, eu não conseguia me sentir bem. Então eu tive que aprender na marra a lidar com isso. E assim, é um treino diário, é constante. Não tem um dia, hoje eu tô tranquilo. Não existe isso. É somente a que mais vai te dar trick, né? Vai tentar te enganar o tempo todo. Exato.
E assim, cara, essa história do açúcar, essa história da... São questões de uma sociedade que está muito acostumada com o comodismo, né? Que está Sim, muito acostumada com as coisas mimado fáceis. mentalmente. Isso eu falo Mimados, direto. pronto. São pessoas que são mimadas mentalmente, que não podem sofrer, que querem, procuram o produto XYZ lá para perder peso, porque não querem ter o sacrifício de fazer uma determinada dieta, uma determinada restrição. E assim, quando você não opta pelo desconforto, quando você não tem o desconforto voluntário na sua vida, você vai acabar obrigatoriamente, lá na frente você vai ter o desconforto obrigatório, né? Porque hoje você tem 26. 26, Vou eu tenho fazer 40, 27. pronto, eu tenho 46, né? Hoje, eu e você fazemos jejum, a gente restringe o uso de carboidratos, a gente não come óleo de semente, a gente faz vários desconfortos, porque, cara, não é fácil. Você ficar 2, 3 dias, você que ficou 30 dias sem comer, não é fácil, meu amigo. Tá Sim, não entendendo? é. Ou você chegar num restaurante e toda vida que chega no restaurante perguntar, meu amigo, você faz aqui com óleo ou você faz com manteiga? Não, senhor, eu faço com óleo. Você poderia, por favor, fazer com manteiga? Cara, isso não é fácil, é desconfortável, é chato para com o chefe, é chato para com o garçom, o cliente fica É fresco. chato para quem tá do seu lado também. É chato para quem tá... Imagina, eu namoro uma chefe de cozinha. Tá entendendo? Ela já mudou muito da conduta dela, ela não usa mais óleo de semente e tudo mais, por conta do que eu já passei para ela de informação. Mas é muito chato quando você tem essas coisas. Mas é um desconforto voluntário que você passa hoje, porque lá na frente, enquanto as outras pessoas vão estar amputando o dedo, na hemodiálise, isso tudo é desconforto obrigatório. Tá entendendo? Porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, vai ficar cego, vai ter que ir para hemodiálise, vai estar com excesso de peso, vai ter que fazer cirurgia de ponte safena, né? Sim. Então, você tem que passar por desconfortos voluntários enquanto você pode optar por eles. Porque mais cedo ou mais tarde, os desconfortos vão ser obrigatórios, né? Até para você no seu dia a dia viver, não só de saúde, que também é importantíssimo, porque antigamente, por exemplo, sei lá, você tinha diabetes, ia ter que amputar o seu dedo, sua perna e tudo mais, você ia acabar morrendo logo. Hoje em dia a medicina te permite você com a perna amputada viver 10, 15, 20 anos. Exatamente. Então vai ser realmente sofrido. Vai ser sofrido. Qualquer área. Qualquer área. A minha mãe tem um primo que faleceu tipo com 75 anos de idade. Ele foi amputando, cara, do dedão do pé e foi subindo. Ele morreu sem as duas pernas. Agora imagina, ele fez acho que umas 5 ou 6 cirurgias de amputação. Cara, me diz se isso não é uma coisa penosa, bicho. É penoso demais, cara. É penoso demais. Demais. Assim, quando eu penso na pessoa amputar um dedo, eu digo, é um dedo. Pô, mas quando eu penso, imagina, 5, 6 cirurgias de amputação, você ir perdendo, vendo o seu corpo ser consumido por uma doença que você não consegue parar, porque o teu nutricionista diz para você comer barra de cereal e aveia no café da manhã. Exato. Cara, assim, é lamentável. É lamentável e mesmo. essa questão, essa questão mental é muito sinistra, porque não só para a saúde, porque, veja, esse primo da sua mãe, ele viu que alguma coisa que estava fazendo estava errado, certo? Ele amputou um dedo. Vamos dizer que seja o dedo mindinho. Aí passou, sei lá, alguns anos, meses, não sei, o médico falou, olha, agora vai ser sua mão. Exato. Cara, você não vai fazer nada para mudar, entende? Tipo, aí beleza, isso é falta de força mental, é você não querer. Aí o médico vai na terceira vez, não, agora é seu braço. Não, vou continuar fazendo tudo igual. Isso não parece liberdade. Isso é caso extremo? Mas acontece com milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Milhares, putz, é muita gente. Exato. A gente não tem nem noção. Porque é preocupante, chega, né? cara, é preocupante. A gente tem hoje, falando especificamente de diabetes, né, que é o tópico aqui em questão, a gente tem hoje quase 500 milhões de pessoas diabéticas no mundo. E a OMS, né, quando a gente fala em OMS, a gente já fica meio assim, porque a OMS ultimamente não tem acertado nada, né? Mas a OMS estima que, além dessas 500 milhões de pessoas, existem pelo menos mais 250 milhões que têm diabetes e não foi diagnosticado ainda. Quer dizer, é um número muito grande. E eu não estou falando aqui de pré-diabéticos. Eu não estou falando da pessoa que a glicemia dá 110 em jejum. Estou falando de pessoas que têm 126 de glicemia a mais. Quer dizer, são pessoas que já estão na faixa dos problemas, que vão desenvolver doenças cardiovasculares,
cegueira, hemodiálise, amputação, com uma frequência muito maior. Cara, a gente está caminhando para um mundo aterrorizante, bicho. É aterrorizante. Aterrorizante. Quando eu paro para pensar, é só a gente pensar nessa pandemia que nós tivemos agora. Né? Essa pandemia que nós tivemos agora, ela mostrou o quão frágil nós somos. Como Sim. O sociedade. Lancet, inclusive, ele postou, né? Não é uma pandemia, é uma sindemia. É uma sindemia. Justamente porque o vírus sozinho, beleza, ele poderia causar mortes e tudo, poderia. Mas não ia ter essa força toda. Ele só ganha essa força quando junto com diabético, ou com pressão alta, ou com obesidade, ou com inflamação sistêmica. Exato. Então você fica, pô, então será que, cara, não é possível. Esse é o meu contra, por exemplo, lá perguntaram o que você acha da vacina. Cara, vai tomar vacina e tal, tudo bem, mas o argumento de, toma vacina para ficar bem, tá errado. Não é a vacina em si, é você resolver um problema com uma vacina. Porque vai aparecer outro daqui a 10 anos, 20, 30, exato, 50. Exato, vai aparecer exato. outro, vai aparecer outro. Vai e se a sociedade continuar doente do jeito que tá, vai ser pior. A gente vai ter mais mortes. Tá entendendo? Porque as pessoas, elas não estão cuidando de si. Elas estão, como você falou, elas estão terceirizando a saúde. Elas estão colocando a saúde delas na vacina. Tá entendendo? Ninguém está querendo cuidar da própria saúde. Né? Diminuir os ultraprocessados. Né? Porque, cara, não é tão complexo assim. O mais incrível é isso. Não é tão complexo. 90%, foi o post que eu coloquei hoje no Instagram, 90% das pessoas, se eliminar os ultraprocessados da alimentação, já vai estar ótimo. Já vai estar ótimo. 90%. Cara, tirar o biscoito recheado, o Doritos, o refrigerante, os óleos de semente, os produtos que envolvem isso aí, só em tirar isso, cara, e eu digo assim, se você é uma pessoa que é apaixonada, sei lá, por biscoito recheado, tira do teu dia a dia e come uma vez por mês só, pronto. Exato. Tá, só em fazer isso, tu já vai melhorar. Mas a galera come todo dia, bicho. Cara, eu vejo, quando tu sai de casa cedo, eu vejo crianças, adolescentes indo pro colégio, né? Não vejo mais, que agora as aulas estão online. Mas eu via adolescentes com uma Coca-Cola e um pacote de biscoito recheado no café da manhã, cara. Cara, isso dá um aperto tão grande no coração, porque eu vejo o quê? Eu vejo uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos, eu vejo o quê? Eu vejo o cara com 27 anos detonado, com 27 anos da tua idade, cara. O que aconteceu foi isso comigo. Assim, eu tenho uma visão que era... Eu fui da seleção brasileira de natação. Então, assim, é lógico, a gente pequeno, o subconsciente atua muito forte, né? A gente, então, não sabe exatamente a causa. Eu, hoje, mais velho, eu percebo que o hábito alimentar da minha mãe, para mim, era muito saudável, porque ela falava que era saudável, então eu só acreditava, mas era realmente cheio de legumes, carne, tudo, só que era muito açúcar também, então a gente não sabe exatamente de onde veio. Mas a minha nutricionista, na época, ela recomendava, eu comecei a treinar uma vez por dia, né? Era 2, 3 horas de treino, e aí eu entrei para a seleção, então aumenta o treino e tudo mais, e eu comecei a ter uma equipe. E aí essa equipe, a nutricionista, ela falou, Hugo, você precisa comer mais. Só que eu não conseguia comer mais, porque não tinha... Pô, minha mãe já fazia aquele prato de pedreiro. E ela começou a falar, não, você tem que comer banana com açúcar cristal. Você tem que comer chocolate depois do primeiro treino para você se recuperar e ter energia para o segundo. Você tem que comer sorvete. Ela recomendava o uso de açúcar. Cara, eu tinha 13 anos. Que criança não quer a desculpa perfeita para poder comer? Né? Mãe, eu não vou comer, mas minha nutricionista falou que eu posso. Exato. Então, quer correr melhor que isso? Tu é doido. E aí, mesmo a minha mãe estando certa naquele momento que eu estava exagerando, com certeza, não tinha o que fazer, porque eu comia, no início, eu comia uma banana com uma colherzinha de açúcar. No final, eu estava comendo mais açúcar que banana, né? Eu jogava açúcar e comia uma banana ali só para fingir que tinha alguma coisa. Sim. Porque é isso que acontece. É complicado, cara. É uma situação complicada, mas assim, a grande vantagem que eu vejo, sabe, Hugo, para a gente poder ir encerrando, é que a gente tem hoje o poder de alcançar cada vez mais pessoas. Sim. Isso me deixa muito feliz, entendeu? Exato. Porque uma pessoa como eu, vamos imaginar que a gente não tivesse as mídias sociais, né? Aqui a gente tem um efeito combinado, eu e você aqui nessa live, de quase 100 mil pessoas que nós podemos atingir. Tá entendendo? Cara, Exato. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
né? Às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente recebe uns comentários e umas pancadas desnecessárias, entendeu? Mas Uhum. a gente sente que a gente consegue. Eu recebo mensagem praticamente todo dia de pessoas agradecendo por terem atingido determinado resultado, por terem visto um post, terem feito uma pergunta e eu ter respondido e a pessoa mudou a vida e mudou, Sim, começou a mudar. E é esse tipo de coisa que faz com que a gente tenha certeza de que mais cedo ou mais tarde a gente vai vencer. Pode não ser na minha geração, pode não ser na sua geração, pode até não ser na geração dos nossos filhos, mas sim, com certeza assim, eu vejo que a gente ainda vai penar muito até sim, melhorar, tá com entendendo? Mas certeza. vai melhorar, mas vai Vai melhorar. estar melhorando, né? A velocidade é o que dita a mídia e as pessoas se conscientizarem. Exato. Para a gente poder fechar, eu só queria trazer um exemplo que foi exatamente isso do poder da mídia social. Eu recebi uma mensagem que foi: eu emagreci 13 quilos, não lembro exatamente o número, eu tinha resistência à insulina, não tenho mais, e aí eu fui na nutricionista para saber o que eu ia fazer agora. Ela foi com jejum low carb. E aí a nutricionista falou que ela estava errada, que o jejum fazia mal e que ela tinha que comer de 3 em 3 horas e parar com low carb, que tinha que comer carboidrato. Aí a grande questão é a seguinte: pô, se deu certo, por que mudar, né? Isso é o primeiro ponto que a gente podia debater horas aqui. Mas show. Exato. E aí eu postei isso e falei: galera, o que vocês acham da opinião da nutricionista? Porque eu acho que fazer as pessoas pensarem também dá um senso crítico, né? Sim, E sim. aí a maior resposta, a maior quantidade de resposta foi: que bom que ela não fechou com a nutricionista e procurou a sua consultoria, que ela realmente estava perguntando valores e tudo, não sei o que, na Aham, mensagem. aham. E aí a minha resposta foi: pô, é lógico que eu fiquei feliz dela acreditar no meu trabalho, querer falar comigo e tudo, eu não posso dizer que não. Mas se você pensar que são 200 milhões de pessoas, né, que tem no Brasil e que eu tô atingindo uma, outra, é muita gente ainda para atingir. Eu tenho 60 mil seguidores. Ah, Quantos nutricionistas ou quantas pessoas desatualizadas, não contra a profissão, tá, gente? Nada, nem contra médico, eu conheço médicos excelentes. Mas como tem engenheiro ruim, tem gari bom, tem, enfim, tem toda a profissão. Então, só disso, a gente precisa realmente se unir para poder trazer para as pessoas um conhecimento, um senso crítico, para aí sim mudar. Porque 60 mil pessoas não é nada. 30 mil, 40 mil que você tem, também não é nada. Agora, se a gente se juntar, a gente consegue 1 milhão, 2 milhões, 100 exato, milhões. E isso vai exato. aumentando com o tempo. E Exatamente, aí que a mudança exatamente. vem. Exatamente. E assim, de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Que a gente fala. Então, o que a Exato. gente tem que fazer é exatamente isso. Se a gente puder tocar uma alma, é aquela história do meninozinho que está jogando as estrelas do mar na praia, né? Na Aham. hora que ele joga, e aí chega uma pessoa e diz: cara, tem milhões de estrelas do mar na areia, tu não vai salvar todas, tu não vai fazer diferença para todas. Aí ele joga mais uma e diz: para essa eu fiz diferença. Então eu acho que é por aí. O nosso trabalho é por aí, é fazer a diferença na vida das pessoas, ajudar essas pessoas e quem sabe a gente conseguir alcançar muitas, muitas e muitas pessoas com essa nossa ideia. Para mim, Hugo, a parte mais importante de todas não é nem pedir que as pessoas acreditem em mim. A parte Uhum. mais importante de todas é questionem. Não É. aceitem as coisas de goela abaixo. Se o Nem o que eu médico falo, nem o diz, que você nem, fala. nem o que eu falo, nem o que eu falo, por Exato. favor, questione. Por favor, agora, seja educado quando questionar, né? Não seja grosso, mas questione. Porque o questionamento, esse post que eu coloquei hoje, teve vários questionamentos, vários, quase 80 comentários, porque eu coloquei lá a questão da manteiga como gordura refinada, que não deixa de ser, porque é só gordura que tem Aham. ali, oriunda É. do leite, né? E aí teve muitos questionamentos. Cara, eu acho fantástico, porque eu tenho a oportunidade de explicar e explicar e explicar várias e várias vezes, porque aí as pessoas começam a entender. Tá entendendo? E sem questionamento não há progresso. A gente não está Exato. aqui hoje porque a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia quando a gente era lá na África, nas tribos de Homo sapiens. Nós estamos É, aqui hoje porque perfeito. teve um que disse: e se eu fizer isso? E fez, e deu certo, e melhorou. Então a gente tem que questionar. Esse é o grande lance. Maravilha, perfeito. Henricão, cara, eu te agradeço muito por esse show. Eu nem vou falar que foi uma aula, Que é porque isso, cara? eu aprendi desde de novinho, quando eu comecei a dar aula de CrossFit, eu tinha o dono da academia, tá? Foi um mentor para mim. Ele falava: Hugo, eu não quero que você dê uma aula e a pessoa consiga sair daqui agachando. Você tem que dar um show para mudar a vida dela, porque você só vai mudar a vida dela se transmitir emoções. Sim, E isso você causou em mim, você despertou emoções. É assim que a gente muda, né? Não é só falando
aquele professor chato da escola que falava, a cela tem não sei o que, faz isso, 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 ele não mudou a sua vida, você nem lembra dele. Exato. Mas aquele professor que, igual você falou, né, do seu aluno e tudo, que deu uma aula de 45 minutos, aquilo te tocou porque despertou várias emoções. Exato. Nervosismo, conseguir, confiança, depois, enfim, muitas coisas ali envolvidas. E isso muda a vida das pessoas. Então, muito obrigado por esse show. Reitero, falo de novo. E é isso. É só o começo. Cara, e a gente está num trabalho muito eu que lindo. agradeço as palavras, agradeço o convite. Vamos marcar mais lives, que eu adoro conversar. Bater papo comigo mesmo. Tamo junto, então. Perfeito. Valeu, meu amigo. Um abração, hein? Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. tarde.